Bem, boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria atendemos o convite para estar no mês espírita, aniversário da sociedade, e com muita alegria também porque a gente teve a oportunidade de participar da inauguração com um grupo de trabalhadores, enfim, então estamos duplamente em festa hoje. Eu peço desculpas a vocês porque estou um pouco afônica, mas não poderia deixar de atender o convite, já estava agendado e eu não ia deixar de vir, Só peço desculpas se a voz não está saindo com a fluência como gostaríamos. Bem, quando nós fomos convidados, porque esse nosso livro ele foi constituído para o 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. A temática, como vocês puderam referir, que a nossa querida irmã referiu, é espiritualidade nas relações para viver e conviver em paz. Quando o grupo de trabalhadores, e o nosso grupo é amplo, o nosso Conselho Federativo Estadual não é composto só da gestão federativa, que é a diretoria da Federação Espírita, é composto pelas pessoas dos órgãos de unificação de todo o Estado que participam desses projetos. E quando nós chegamos nessa temática, nós tomamos a consciência do quanto desafiador seria falarmos sobre as relações humanas, em todos os seus aspectos, questões familiares, sociais, profissionais, e em particular a nós coube a questão do diálogo interreligioso, porque pela atividade na federativa, nós participamos do grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre, representando o Espiritismo. Então nós temos reuniões mensais com representantes de vários segmentos religiosos. E ali nós colocamos vários assuntos na pauta e cada um traz um pouco da sua visão, mas o que nós observamos que tem um caminho comum de todas as religiões que as unem, que é a fé, a confiança em Deus, seja da forma como professarem, e a vontade de viver em paz. Isso é comum a todos os segmentos religiosos. Então, para refletirmos um pouco sobre esse tema e como ele está posto no capítulo, nós sempre vamos visitar os nossos princípios evangélicos, como o nosso modelo e guia Jesus, e para nós, referência, quando ele já pediu a Pedro, observando na humanidade o seu imenso rebanho, então ele recomenda medidas drásticas na época em favor da disciplina compulsória e, dirigindo-se a Pedro, adverte: alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Esse trecho está lá em Fonte Viva, o comentário de Emmanuel ao Evangelho de João. Só aqui nós poderíamos desdobrar em várias reflexões, mas indo ao núcleo de algumas questões que Jesus coloca aqui: alimenta a boa parte do teu irmão. Muitas vezes, trazendo para o nosso dia a dia, compartilhando imagens enfermiças, compartilhando situações que expõem ao ridículo, às vezes, os nossos irmãos, compartilhando as coisas dolorosas e, às vezes, com comentários sarcásticos. Nós não estamos alimentando a boa parte. A boa parte nossa é toda vez que nós formos compreensivos, fraternos, misericordiosos. Não significa nós alimentarmos o erro, e sim entendermos quem erra. Então, quando Jesus recomenda a Pedro que alimente a boa parte, isso é mais atual do que nunca, porque nós precisamos cultivar a boa parte
em tudo o que nós vemos e que às vezes se torna difícil porque somos criaturas naturalmente que estamos em aprendizado. Então, para nós ultrapassar aquele tom da crítica, às vezes muito exacerbado, é um grande desafio, mas Jesus nos convidava a isso, a nos pacificarmos e alimentarmos aquilo que nós temos de bom. Então, a espiritualidade nas relações humanas é fator relevante em todos os campos da convivência, constituindo-se em elemento de pacificação social e realização íntima. Então, lá desde os primórdios da história da humanidade, observamos nos vestígios deixados pelos mesmos povos, ou mesmo pelos povos mais primitivos, o anseio de ligação com o divino, sob diferentes formas e rituais, mas evidenciando a crença em algo que estava acima de sua condição humana. Se nós visitarmos alguns museus, e alguns museus pelo mundo têm até as cerimônias de funeral evidenciadas do homem de Neandertal, anterior ao Homo sapiens. Eles já enterravam com flores, com objetos, o que já significava algum tipo de consciência rudimentar que tinha algo além da materialidade. Então isso é intrínseco nosso, porque como a consciência, a lei natural, está na nossa consciência, a lei de Deus, nós temos instintivamente essa compreensão. Então, mesmo como muito primitivos, lá nas primeiras civilizações, nós já tínhamos intimamente a compreensão que existia algo acima de nós e algo além do nosso corpo, da nossa materialidade. E espiritualidade nas relações significa nós nos entendermos como espíritos em evolução. Não somos este corpo que vestimos momentaneamente. Nós somos espíritos que ora temos essa vestimenta carnal, mas a nossa essência é espiritual. Tivemos quantas outras vestes, em quantos outros gêneros. Ora reencarnamos no gênero feminino, ora no masculino, aprendendo as características de cada um e fortalecendo alguns aprendizados como espírito. Em alguns momentos, eventualmente, não nos reconhecemos no corpo físico que habitamos. É grande desafio, é algo provacional a ser ultrapassado e compreendido, mas sempre o ponto de vista, como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o ponto de vista, nos entendermos como espíritos. Isso facilita a nossa compreensão em relação às nossas dificuldades de ordem material. Porque se eu me entender apenas como esse corpo que eu habito hoje, Soraya, 61 anos, mãe de 2 filhas, a minha expectativa em relação a esse processo pode ser muito limitada, porque ali adiante, as consequências da idade, a gente fica mais sujeito a determinadas moléstias, sabe da finitude do corpo físico, quais são as expectativas daquilo que a gente realiza, ia ficar muito limitado. Agora, se eu me entender como um espírito, assim como cada um de nós, em evolução, que nesta encarnação estamos com essa oportunidade, o que eu posso fazer de bom? O que eu posso deixar e receber dos meus irmãos para me melhorar como espírito? Então, muda o ponto de vista das nossas relações e a gente passa a não se apegar a coisas menores que é do dia a dia da materialidade aqui e agora. Se a gente fica se entendendo só como esse corpo, tudo toma uma proporção e que não é o importante. O importante é quem nós somos, que bem nós fazemos, o que a gente pode agregar à nossa relação em família, enfim, E os povos ao longo dos milênios,
tem algum tipo de religiosidade. Mesmo pessoas que às vezes se dizem, né, ateus, mas a gente vislumbra na solidariedade ao próximo, na compreensão de algumas questões e princípios que a lei de Deus não deixa estar dentro dele, apesar das vezes a pessoa dizer que não acredita em Deus, né? Então, Jesus fala que ainda tem outras ovelhas, né, que não são naquele aprisco e que é preciso também que Pedro as conduza. E ele diz que elas escutarão a sua voz. Haverá só um só rebanho e um único pastor. Está lá em João. O que Jesus quis dizer com isso? O aprisco é aquele espaço onde as ovelhas são recolhidas, né? E ele diz que tem ovelhas que não são desse aprisco, mas que serão conduzidas a esse. Bem, Jesus como modelo e guia, é o governador do nosso planeta. Ele, como espírito de escola, trabalhou com conceitos prepostos desde a concepção primitiva da Terra, desde as primeiras aglomerações de elementos para constituir um novo planeta. Isso está lá na Gênese, né? Uranografia terrestre, a formação do nosso planeta já para oferecer condições de habitabilidade para os espíritos que aqui iam reencarnar. Então, a compreensão de Jesus como modelo e guia vai ser senso comum quando a humanidade terrestre entender esse processo. Não significa que todos se tornarão católicos ou protestantes ou luteranos, mas significa que todos os espíritos entenderão a sua origem em Jesus como governador do planeta, porque as questões da espiritualidade serão compreendidas. Então, a ideia muitas vezes é a gente entender que vai vir para o nosso segmento religioso em particular. Mas ser do aprisco de Jesus significa entender a nossa origem e entender Jesus como modelo e guia da humanidade. Não importa qual o credo que a gente professar, né? Antes da gente seguir, tem uma fala de Gandhi que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que se, bom, vocês já devem ter lido, porque as pessoas compartilham bastante, se fossem destruídos todos os livros da Terra e se sobrasse apenas o Novo Testamento, nada teria se perdido. Ou seja, todos os ensinamentos que nós precisamos estariam no Novo Testamento. Isso dito por um hindu. É essa compreensão em relação ao significado de Jesus, né? Não tem a ver com a religião, e sim com o entendimento, né? E aí ele continua lá na Gênese, dizendo que pressente-se essa unidade, todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a se destacar pouco a pouco das suas, fiadas as pedras estragadas, ou seja, pouco a pouco da fiação, né? A pedra lapidada, ou seja, o íntimo nosso lapidado. A gente vê que com essa globalização, redes sociais, a gente acompanha os acontecimentos do mundo em tempo virtual, atual, né? Em tempo real, como a gente chama. Então as distâncias já foram ultrapassadas. Tem um acontecimento lá do outro lado do planeta, daqui a pouco já está sendo transmitido.
e nós acompanhamos. E aí a gente vai vendo que as diferenças entre nós, elas existem só de forma e não de fundo. Porque um acontecimento, um desabamento que nós temos aqui no Rio de Janeiro, um terremoto que nós temos lá na Índia, o sentimento é o mesmo. A solidariedade com a humanidade é a mesma. A dor de alguém que se vê naquela situação, nós compartilhamos do mesmo sentimento, oramos pelas pessoas, ou seja, a gente vai se entendendo como coletivo e vai se segmentando cada vez menos. Então a razão vai fazendo com que a gente se entenda uma humanidade só. Somos irmãos e temos as mesmas necessidades. Eu trouxe essa figura só rapidamente para a nossa reflexão. Porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica e que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Do ponto de vista científico, nós estudamos quem nós somos, as nossas características físicas e espirituais, o perispírito, os fluidos, toda aquela questão que envolve a nossa existência como espíritos. Do ponto de vista filosófico, nós fazemos as nossas ilações. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu reencarnei nesta família com esse corpo físico? Quais as necessidades que eu tinha espirituais para viver essa experiência? Não reencarnamos no lugar errado, nem na família errada, muito antes pelo contrário. Nós estamos exatamente onde necessitamos estar para o nosso aprendizado. Então, as considerações filosóficas nos levam a olhar a vida e procurar entender a razão de determinadas coisas, determinados acontecimentos. E do ponto de vista religioso, como está lá a pergunta, está descrita na revista Espírita, quando alguém questiona espiritismo é religião, e os espíritos respondem: não como entendeis, mas pode-se chamar de religião dentro do que vocês entendem como prática religiosa. Então, o que eles quiseram dizer? Que não é uma religião de forma, e sim de fundo. É uma doutrina filosófica que nos leva à ligação com Deus, na compreensão de quem nós somos, mas ela não está presa a dogmas, a práticas exteriores, a rituais de quaisquer natureza. É pelo pensamento, é pela nossa compreensão, com total ausência de mecanismos exteriores. E sim, está tudo no nosso coração e na nossa compreensão. E é por isso que o Espiritismo tem essa característica de transversalidade, porque nós não estamos vinculados a uma prática específica. O nosso compromisso é com uma compreensão de quem nós somos, para onde nós vamos e como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros a nos melhorarmos. Então, falar de diálogo interreligioso, de conversar com pessoas de todos os credos, tem que ser algo absolutamente natural aos espíritas, porque todos são bem-vindos a essa compreensão. Não importa, não é a nossa vontade tornarmos todas as pessoas espíritas. Se a pessoa se tornou espírita, que bom, é uma alegria. Mas se a pessoa vem na casa espírita, encontra um alento e retorna para a sua prática religiosa, isso para nós não nos cabe questionar ou impor. Não é assim que o Espiritismo se apresenta. Nós temos, nos nossos grupos de estudo e nas casas grandes, a gente evidencia isso muito mais. Freiras, padres,
pais de santo que vão estudar Espiritismo. E são todos bem-vindos, porque o Espiritismo não é sectário, ele não é para ser mais uma religião colocada de uma forma separada, ele é transversal, o que traz a compreensão da espiritualidade em todas as relações. E isso, muitas vezes, pelo nosso atavismo religioso, o próprio Divaldo Franco nos chamava atenção para muitas encarnações no clero, né? E nenhuma crítica ao clero, e sim a nossa tendência de estabelecer as coisas de maneira dogmática. E não é assim. Tanto é que, por exemplo, como é que as nossas casas espíritas se constituem? Normalmente começa um grupo de estudos, ou um grupo de irmãos que, em comum acordo, decidem organizar um espaço e tal. Não tem um comando central que estabelece que tenha que ser assim. Não, nós temos diretrizes, orientações, e cada casa se constitui de acordo com as suas afinidades, tem livre-arbítrio. Claro, compromisso doutrinário, mas não tem uma imposição de formato. Tem casas que se prestam mais à assistência e promoção social espírita, por exemplo. Tem outras casas que o forte é o estudo da doutrina. Então, as casas são diferentes, elas atendem às necessidades do público que frequenta. Então, a gente não tem um formato estanque, né? A sensibilidade dos trabalhadores e quem vem à casa espírita é que vai dar o tom, né, de como ela vai funcionar. Então, aqui ele fala, lá na Revista Espírita, né, o Espírito de Verdade, que a transição se opera, mas não de maneira brusca, né? As ideias antigas com as ideias novas, essa concepção de fé, ela vai se clareando gradativamente. Não tem por que a gente achar que vai ser de uma hora para outra. O Espiritismo nasce na França do século XIX. E por que na França e por que naquela época? Logo depois da Revolução Francesa, com as ideias do Iluminismo, quando a humanidade já não aceitava as coisas, é assim porque é assim. Não, tem fé raciocinada, tem que ter um fundamento, tem que ter uma explicação. Nós precisamos entender efetivamente quem nós somos e para onde nós vamos. E uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do que o ensino, então, que os Espíritos dão, né? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí vem a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Jesus empregava, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares daquela época, né? Agora, faça-lhes ver que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Porque quando Jesus falava, por exemplo, né, e um homem ia de Jerusalém a Jericó e é assaltado no caminho, parábola do bom samaritano, e tomba, né? Ele é assaltado, agredido e cai. Vê todos os seus pertences serem levados e passa um sacerdote que não o atende, passa um juiz que também não acolhe aquele homem e passa o samaritano que acolhe. O samaritano da Samaria era um povo que era visto como um povo, vamos dizer assim, de concepção menor, né? Eram vistos com preconceito. E eles tinham uma seita que era sectária do restante dos judeus. Então, ser assistido por um samaritano é ser assistido por alguém que eu não considero muito, mas que na hora, né, daquela necessidade foi quem veio me acolher, né? E por que ia de Jerusalém a Jericó? Jerusalém era o centro da espiritualidade, Jericó da materialidade, era o comércio.
toda vez que a gente sai de Jerusalém e vai a Jericó, ou seja, que a gente dá mais valor aos bens materiais do que os espirituais, nós tombamos. Nós somos assaltados, entre aspas. Nos vem alguma situação na vida que nos mostra que não é por aí. Valorizar mais os bens terrenos do que a minha espiritualidade, os meus valores. Passar por cima de alguém por questões materiais, achando que eu vou ficar bem. Não, eu sou alcançado pelo resultado das minhas ações e eu vou tombar. E vou precisar quem me recolha. E não raras vezes, quem vai me ajudar é quem eu menos espero. Porque às vezes aqueles que estão no caminho comigo, na hora da necessidade, não têm essa disponibilidade. Então Jesus falava por parábolas nem sempre bem compreendidas. Tudo nas suas parábolas tem um sentido mais profundo do que a gente imagina. Então precisava haver uma doutrina que trouxesse luz sobre esses ensinamentos, que pudesse efetivamente nos tirar da infância espiritual, né? Eu gosto muito dessa imagem. Jesus nos vê assim, na infância espiritual, nos contando por meio de histórias, ensinamentos, para que a gente cresça espiritualmente, moralmente. Como a gente está no caminho da compreensão interreligiosa, nós precisamos afastar os acessórios e nos prepararmos para a unidade. Nesse grupo de diálogo interreligioso que nós participamos, é muito interessante porque cada um tem a sua indumentária, né, a sua vestimenta, característica do seu credo. Nós, os espíritas, não temos indumentárias. Então, já começa por aí o aprendizado deles na compreensão do que é a doutrina espírita. Porque, recentemente, não sei se alguns viram, teve na Rede Pampa uma chamada que reunia todo o grupo de diálogo interreligioso. Aí eles pediram que cada um vá vestido de acordo com a sua confissão de fé. E aí, como é que eu me apresento? Naturalmente. O que eu fiz? Botei uma camiseta com a figura do Chico. Mais evidente, impossível de quem se trata, né? A camiseta com Chico Xavier, tá dito tudo que eu sou espírita, né? Mas era interessante porque eles todos tinham várias características. O muçulmano, o judeu, o padre, o pastor, cada um, o babalorixá, com as suas vestimentas. E aí questionados, por que vocês não têm? Porque nós não adotamos práticas exteriores. Porque a nossa fé é uma relação espírito, né, milenar com Deus, que é o nosso Pai e Criador, Jesus, que é o nosso modelo e guia, e não temos essa questão dos acessórios. Não julgamos quem tem. A pessoa está com a sua indumentária, se sente bem, entende que a sua fé está atendida naquele contexto, nós não vamos julgar nem dizer que está equivocado. Mas nós dispensamos os acessórios porque entendemos que a nossa relação com Deus, ela não passa pela nossa vestimenta ou para nossas práticas exteriores. Nós sabemos que pertencemos à família universal. E como tal, nós vamos nos deparar com pessoas de diferentes entendimentos. Se a pessoa acredita que aquele objeto imantado vai lhe trazer sorte ou azar, está lá no livro dos médicos, os talismãs, os amuletos, as explicações do porquê nós colocamos energia em alguns objetos e passamos a achar que o objeto nos governa quando é a nossa mente que governa todas as situações. É a nossa mente que demanda
aquilo que eu vou acreditar ou não. São passos, não tem certo nem errado, é o entendimento, o nível, o grau de entendimento de cada um em relação à sua religiosidade. Nós oferecemos uma fé raciocinada, né? Uma fé que movimenta tudo isso e faz com que a gente avance como unidade, entendendo os diferentes. Eu vou um pouquinho mais adiante para mostrar para vocês, até para a gente não se delongar tanto na parte teórica, essa pergunta antes de uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 789. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os Espíritos respondem com clareza que ele se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Essa fala do Espírito de verdade ocorre o seguinte: crença comum. Cada vez mais a ciência, a área médica, enfim, científica, se convence que o comando mental está fora do órgão físico do cérebro. Os estudos já demonstram que pacientes em coma mantêm atividade cerebral quando não encontram justificativa física para aquela mente estar funcionando. Nós sabemos que a sede do comando mental é no espírito e não no corpo físico. O cérebro apenas projeta o que a mente espiritual demanda. Então, cada vez mais, o meio científico se convence das verdades espirituais que estão lá no Livro dos Espíritos. É a parte científica do espiritismo. Ou seja, a crença comum é que todo mundo vai entender também as evidências da reencarnação. As crianças e os jovens que precocemente têm um dom para a música, para as artes, para os estudos. Como é que uma criança, às vezes tão pequena, senta ao piano e toca uma peça de um autor, se não a reencarnação? Onde é que estaria a justiça divina se alguns de nós nascessem perfeitos, com todas as condições de recursos pessoais, inteligência e materiais, e outros com sequelas, com limitações? Deus é soberanamente justo e bom. Se faz com que nós tenhamos diferenças, é porque nós precisamos aprender com elas. Algumas encarnações nós vamos viver a prova da pobreza, quando a gente vai ter que se resignar aos poucos recursos. Noutras, a prova da riqueza, que é muito mais desafiadora, porque os ricos têm que ser os ministros da caridade na terra. Os ricos precisam movimentar a riqueza para dar condições a quem não tem se desenvolver com dignidade. Não é distribuir a riqueza, não, é fomentar o crescimento da sua comunidade, possibilitar trabalho, recursos com dignidade, e muitas vezes só vem no próprio bem-estar. Então, cada encarnação nos possibilita um avanço como espíritos, né? Um aprendizado. Aqui é uma foto do grupo de diálogo interreligioso. Eu tentei achar uma foto que tivesse outro representante,
mas não tinha, né? Porque a gente não personifica nada. Neste momento sou eu, mas a gente já está preparando outros. Antes de mim, a Cristina Canovas nos representava no grupo de diálogo interreligioso, e a gente já está de olho em umas novas lideranças, né, para continuar o nosso trabalho. Então, isso é um Dia das Mães, que é uma cerimônia anual na Catedral Metropolitana. Está ali, né, da esquerda para a direita, o pároco da catedral, o padre, o Babalorixá, que coordena todas as religiões de matriz afro, a nossa representação. Do meu lado, o Arma, que é do Centro Cultural Muçulmano, ele coordena o Centro Cultural, acompanhado de uma senhora que também é muçulmana. Ali tem uma das moças que estavam, como é que se diz, representando a Umbanda. E esse grupo do outro lado tinha o pastor luterano e o reverendo da igreja anglicana também nessa oportunidade. Cada um trouxe uma mensagem pelo Dia das Mães. Os segmentos religiosos que têm cânticos apresentaram os seus. Os atabaques tocaram dentro da Catedral Metropolitana, num momento de comunhão, de pensamento, em que a homenagem era para as mães. Então, o que nos diferencia? É a indumentária, né? Qual é o fundamento de nós nos sentirmos sectários ou diminuídos por compartilhar com os nossos irmãos os momentos comuns? Nós precisamos pensar que esses momentos, eles são enriquecedores para o nosso crescimento espiritual, porque Jesus andava assim, com a multidão, com as pessoas diferentes, né, com os pobres e expropriados, como ele dizia, né, é caminho, verdade e vida. Ele não perguntava quem eram, o que estavam pensando, e assim é que nós precisamos nos comunicarmos, avançarmos, porque senão a gente fica muito sectário. E tem terminar deixando essa imagem, né, para conduzir para o nosso encerramento. Tem uma questão muito interessante. Quando algum assunto é colocado no grupo de diálogo interreligioso, nós já discutimos lá transplantes de órgãos, cada religião diz a sua visão, uniões homoafetivas, cada segmento também traz o que pensa sobre isso, e vários outros assuntos. E a doutrina espírita é tão rica que eu procuro sempre ficar para o final e estudar a temática à luz dos nossos postulados, para ser o mais fiel possível das orientações dos espíritos. Porque aí a gente vê a magnitude da codificação, porque tem explicação para tudo. Não é porque é porque tem todo um contexto, né? Para os transplantes de órgãos, por exemplo, vai ser o último exemplo que eu vou dar, porque já está se aproximando do nosso horário. Nós sabemos, quando a gente estuda lá, e quem participa de grupo de estudos sabe disso, né? Que o perispírito, o corpo físico, o perispírito liga o corpo físico ao espírito, molécula a molécula, né? Célula a célula, nós temos uma equivalência no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, fluídico. O que acontece quando nós necessitamos de um transplante? Aquele órgão que nós vamos receber vai precisar se ligar molécula a molécula também ao nosso corpo espiritual. Então isso é fluídico. Não se trata só de, vamos dizer assim, não haver rejeição física. Pode haver a rejeição fluídica. Da questão do merecimento de quem está recebendo, da dificuldade espiritual de quem está doando,
pode não estar com toda aquela tranquilidade de ver uma parte sua dar vida a outro corpo, e espiritualmente pode estar. Por isso que é tão importante recolher a vontade de quem quer doar, de quem é doador. Isso está na liberalidade, na consciência de quem está doando. Então o Espiritismo nos proporciona o detalhamento dessas circunstâncias e um estudo e uma visão aprofundada. Então não se trata de ser contra ou a favor ao transplante de órgãos. Se ele é possível, se a medicina chegou a esse ponto, é o progresso da ciência, mas nós temos que entender as implicações espirituais das questões, né? E muito interessante aquele autor Zalmino Zimmermann, lembra do Perispírito, que tem várias obras, Teoria Geral da Mediunidade. Certa feita ele veio ao Rio Grande do Sul e falávamos sobre a questão da cremação. E o Zalmino nos disse: eu não tenho tranquilidade para ser cremado. Ele agora já desencarnou. Eu não quero ser cremado, porque eu não tenho tranquilidade em relação a esse procedimento. Espiritualmente, não me sinto preparado. Então, são as implicações espirituais do que nós vivemos aqui. Não tem um rótulo. Cada um de nós é um ser individual, mas que pertence a uma coletividade. A questão só é nós encontrarmos o nosso caminho de fraternidade. O livro não só tem esse artigo, como tem outros muito interessantes, né, de relações em outros níveis, não só a questão interreligiosa. Eu vou passar para a nossa irmã, mais uma vez me desculpando a dificuldade na voz, mas a gente fica à disposição, né, para outros momentos, junto a vocês, que é uma alegria sempre estar aqui. Muito obrigada.